Pessoal, então na aula anterior a gente viu aí como criar as views, né? Só uma situação que eu acabei esquecendo no momento lá de passar, que existe um outro tipo de view também, que é o Materialized View. Eu vou passar aqui só o básico, porque é quase a mesma coisa que, que as views normais. Eu vou passar aqui então, só a diferença entre elas e o que é uma Materialized View. Deixa eu só. Vamos aqui achar nossa view. Ó, tá vendo aqui, ó? Materialize View. Eu não tenho nada criado aqui. Então, aqui na nossa view, aqui, ó. Aqui a gente consegue dar duplo clique e ver aqui o DDL dela. Aqui, ó. Fonte. Então, eu só... Eita! Eu fazendo caquinha aqui. Então, eu vou fechar aqui, vou voltar aqui. Não quero salvar e vou colar aqui. Então, pra gente criar uma view, segue aqui, né? Create or Replace View. E a gente consegue aqui colocar dentro da view que a gente quer. Primeira situação. Para criar uma view, o que é uma view materialized? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Materialized. Opa. Materialized view, certo? Então, qual que é a diferença entre as duas aqui? Vou até trocar o nome aqui, com KMT. E aqui no final, aqui ó, if data. Qual que é a diferença? Aqui na Materialized View, você vai salvar a tabela já no seu banco. Então, o que acontece? Quando você tem a opção aqui de quando você está criando essa tabela aqui, você já salvar os dados desse select no banco. Os dados mesmo. Então, o que acontece? Você pode colocar uma estrutura de select aqui bem complexa e na hora que você cria essa view aqui, ele já traz os dados da tabela que foi criada, do momento que você criou. Ou você pode colocar assim também, ó, no data. Quando você cria assim, ele não vai salvar no momento da criação. No momento que eu executar esse cara aqui, que eu criar, ele não vai salvar, não vai criar já as tabelas já com esses valores, mas depois você pode atualizar esses valores para exibir para o usuário. Isso aqui é bom quando você tem assim uma estrutura de select muito complexa e que demora um pouco para executar e que muitas pessoas executam o mesmo select ao mesmo tempo e que você não precisa dos dados reais exatamente na mesma hora. Então, por exemplo, vamos supor que você vamos supor que muita gente consulta um saldo lá, uma posição de estoque do seu sistema. Um monte de usuário consultando ao mesmo tempo, vai gerar um peso enorme no banco de dados, e sem contar que a própria consulta em si ela é complexa. Então você cria um Materialized View aqui, que ele vai criar os itens da tabela uma vez só. Aí você chama esses dados e quando os outros usuários forem acessar, eles vão acessar os mesmos dados que você gerou. Então ele não vai ficar pesado. Claro que os dados não vão estar atualizados em tempo real, mas você pode decidir isso, o tempo que você quer que atualize esses dados a cada 5, 10 minutos, ou seja, vai depender da necessidade da sua aplicação. Então, para criar essa tabela, você só executar aqui, só vai mudar esse cara aqui, vai colocar o if data aqui no final, lembrando que no data significa que ele não criou os dados aqui, ó. Vou atualizar aqui de novo. Ó, se eu entro aqui, não tem nenhum dado aqui, certo? Ele até fala aqui, ó, Materialized View as not bem popular, ou seja, ela não foi populada. Dá para fazer esse cara aqui, ó.
Então, para a gente popularizar essa tabela, a gente vai rodar esse comando aqui, né? A gente vai fazer um select aqui, ó. Eu só não me lembro se eu coloco o nome da tabela, se é assim. É assim, ó. Então, aqui nesse momento aqui, ele populou a nossa view. Então, se eu voltar lá agora, vim aqui nos dados, eu vou dar um atualizar aqui, ó. Então, ele está aqui. Então, sempre que, a partir de agora, as pessoas que acessar essa view, que fizer um select nessa view, assim, ó. A partir de agora, quem fizer o select nessa view vai obter aqueles mesmos dados lá. Só que tem que fazer corretamente, né? Não é de qualquer jeito. Então, beleza. Então, a partir desse momento, a pessoa tem esses dados aqui. E sempre que você precisar, você pode vir aqui e atualizar novamente, executando esse refresh aqui, certo? Então, isso aqui é bem legal quando você tem um sistema assim com consultas gigantescas. Você está usando isso aqui para aliviar um pouco o estresse do seu servidor, beleza? Então, essa é o complemento da aula anterior sobre views. Passando aqui algumas dicas de otimização, de limpeza de banco e melhorias de performance. A gente tem aqui um comando no Postgres que pode ser executado via select também, o tal do vacuum. O que esse vacuum faz? Vamos supor que você foi lá e inseriu 10 itens, né, numa tabela. E em seguida você foi lá e excluiu. Na verdade, aqueles itens continuam ainda no banco de dados. Eles apenas vão ser substituídos posteriormente por os outros itens. Então, ele vai... Então, sempre que você vai criando, removendo itens do banco, quando você remove, na verdade, ele não sai. Ele continua ocupando aquele espaço no banco de dados. Então, o vacuum ele serve para isso. Ele vai lá no banco de dados e limpa. Quando você executa esse comando aqui, ele vai lá e limpa. É a mesma coisa que desfragmentar o disco no Windows. Então, ele vai lá e desfragmenta o banco, vamos dizer assim. Esse comando aqui, ele faz isso. Já esse comando aqui, ele faz uma limpeza. Ele faz essa limpeza e reorganiza os itens na tabela. Você pode ver que ele até demora um pouco mais para ser executado. Também na frente aqui a gente pode colocar o tal do verbose, que é só para a gente ver subindo os logs ali do que está sendo feito. Temos também o Analyze, que ele vai atualizar as estatísticas do banco. Então é para isso. Então, se você tiver com algum painel, algum dashboard de desempenho do banco de dados, esse Analyze ele atualiza. E tem o Reindex, que ele vai reindexar os itens do banco de dados. Na teoria, aqui você tem que colocar o database e o nome do banco. No nosso caso aqui, db_curso. Então esse reindex aqui ele serve só para reordenar os itens na fila. Então vamos supor, é a mesma coisa de você ter uma fila aguardando para fazer alguma coisa e as pessoas já têm a senha. Só que essas pessoas, elas estão, um tá na fila, o outro tá lá no pátio, o outro tá em outro local, o outro tá longe. Então esse reindex é como se ele organizasse as pessoas tudo na fila em sequência, tudo certinho, certo? Isso é uma maneira bem simplificada, né, de explicar isso. Então você pode também aqui, periodicamente, você está fazendo essas manutenções do banco de dados. Eu particularmente gosto de usar
eu gosto de fazer o full vacuum. Eu gosto de fazer o full vacuum, depois eu venho e faço o reindex. Aqui a gente tem que colocar o banco, né? Aqui você faz um reindex e por último você faz o analyze. Esse analyze não é tão importante não, mas por questões assim, se você tiver um dashboard apontando direto para as estatísticas do banco. Via de experiência, nesses anos que eu trabalho com banco, eu não vi nenhuma diferença significativa em fazer isso. Então, eu não sei, eu sei que o Postgres ele já faz essas manutenções automaticamente, no próprio arquivo do PGHBA lá e o pgconfig você consegue configurar essas rotinas, essas manutenções, mas fica aí de conhecimento para caso vocês queiram fazer manualmente. A nível de realmente fazer uma diferença, até hoje, na minha realidade, eu não notei nenhuma diferença. Nenhuma das vezes que eu executei esses comandos aqui, o banco ficou mais rápido ou parou de travar, então não tive. Então, tem esses comandos que estão aí para ser usados, mas acredito que seja só caso você esteja com os comandos automáticos desabilitados do próprio Postgres. Gostaria de convidá-los a conhecer meu canal. Acabei de criar aqui, se chama DevFire. Então, postei aqui só 2 vídeos aqui que estão relacionados a esse curso, mas aqui são 2 aulas um pouco mais básicas, assim, mais para chamar a turma. E essas 2 aulas também estão no curso. Então se inscrevam aqui, direto eu estarei postando aqui mais coisas do meu dia a dia. Eu não sou, como eu disse, eu sou um programador full stack, então não vou estar postando aqui só coisas relacionadas ao Postgres. Também vou passar sobre Python, sobre Delphi, por incrível que pareça, eu sei programar bastante em Delphi também. E estarei postando aqui algumas ferramentas no Code também, como Bubble, N8N, painel, hospedagem em nuvem. Então tem uma grande área de conhecimento aí que eu posso estar passando aqui ainda e estarei passando nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.